Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Vamos meditar em mais uma palavra de Deus. Nessa oportunidade, nós vamos meditar carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 8. Está escrito assim, somente: e deu dons aos homens. Aí, pronto, só isso. E deu dons aos homens. Coisa que é muito importante nós sabermos. Primeiro, os dons espirituais são atuais. Enquanto a Igreja de Jesus Cristo estiver em atividade na terra, os dons estão em evidências. A palavra de Deus deixa bem claro que a obra de Deus só é possível ser feita com perfeição no poder do Espírito Santo. Segundo, os dons do Espírito Santo não têm finalidade de salvar o homem. Pensa nisso. Só é salvo os que têm dons do Espírito Santo? Não, não é assim. Agora, não podemos também fazer confusão. Quem não é salvo, não tem dom. Os dons é para os salvos. Terceiro, os dons não são dados aos salvos por mérito humano. Os dons são dádivas de Deus, dada aos homens pela graça. Graça. Todos nós sabemos que é favor imerecido. Eu tenho dom porque sou bonzinho. Não, nada disso. Os dons são dados aos homens sem arrependimento. Então não existe mérito nenhum. Simplesmente Deus dá os dons. Deus dá dons aos homens porque Ele quer. Simplesmente. É importante saber que no Antigo Testamento o dom era dado de maneira individual. No Novo Testamento, no cenáculo, todos foram cheios do Espírito Santo e todos receberam dons. Lembrando que os dons espirituais não colocam alguém em posição de mais espiritualidade do que outro. É claro que pela palavra nós entendemos que alguns são de mais utilidades. Vemos um grande avivamento dentro da cidade de Samaria por intermédio de Filipe. Curas, maravilhas, sinais extraordinários. O povo via e ouvia. Mas logo em seguida, Pedro e João são enviados para Samaria. E eles, na imposição das mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. A cidade de Antioquia recebe a palavra e um discípulo por nome Barnabé é enviado para auxílio. E quando Barnabé chega em Antioquia e vê a extensão da obra, vai para Tarso em busca de Saulo e, encontrando-o, o conduz a Antioquia. E ali eles permanecem ensinando a palavra de Deus por espaço de 1 ano. Onde pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. É importante também a gente entender que os dons é dado a nós pelo Espírito Santo. Percebam que no cenáculo eles falavam em línguas concedidas pelo Espírito Santo. A utilidade dos dons é a mesma coisa. É o Espírito Santo que entende qual dom é ou será útil. Somos orientados a pedi-los, a buscá-los em oração.
mas é o Espírito Santo quem conhece a necessidade e os concede. É possível, sim, nós termos dons que não desejaríamos ter, mas nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Estar disponível a Deus para fazer o que Deus quer, isso não é para todos. Só o salvo entende e aceita isto. Entender isto nos conscientiza que os dons não nos dá promoção. Deus não concede os dons para alguém puxar para si os holofotes. E isto é o que mais nós vemos em nossa geração. Donde nós conhecemos que tais pessoas não são de Deus. Porque nós recebemos do que é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Lembrando que tudo que nós recebemos de Deus, por graça ou por promessa, Jesus Cristo é o amém de todas elas. Jesus Cristo foi a exigência perfeita no cumprimento da lei. Tudo que a lei exigia, não de maneira parcial, mas completa, se achou em Jesus Cristo. O homem é beneficiado em toda a área da vida pela obra de Jesus Cristo. A igreja a qual nós fazemos parte foi constituída por Jesus Cristo. E esta igreja recebeu uma tarefa ou uma missão. Mas esta missão só é possível ser realizada pelos recursos que ele deu, os dons do Espírito Santo. E nós entendemos que está findando o tempo da igreja. Logo ele vem buscar a igreja que ele edificou. Nós vemos na atualidade as igrejas apresentando muito fracasso na missão recebida. E conseguimos entender o motivo do fracasso. Desprezo aos recursos dados por Deus, os dons do Espírito Santo. É importante a igreja da atualidade observar a ordem. Ficai em Jerusalém. Ide pregai. Essas ordens não podem ser invertidas. O revestimento de poder é a capacidade que Deus nos dá para fazer a missão. Não dá para substituir este revestimento pelos recursos humanos. Não dá. Nós precisamos receber os dons do Espírito Santo para trabalhar com eficácia no reino de Deus. Amém? Deus seja louvado. Medita nesta palavra. Nós necessitamos, nós precisamos desse poder para realizar a obra de Deus. É claro que nós estamos vivendo um tempo de um avanço extraordinário da tecnologia, mas nada disso pode substituir o poder dos dons do Espírito Santo. A igreja só terá condições de cumprir a sua tarefa evangelizadora se receber, se ter os dons do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo.